Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Sisudo em Palavras. É muito bom ter você aqui para aprender comigo e eu também aprender contigo a respeito da Palavra de Deus, a respeito do único caminho invencível, que é o caminho com Jesus. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Hoje nós iniciaremos uma série de 4 vídeos a respeito do trono de Deus. O trono de Deus ele é baseado em 4 pilares, então por isso que eu vou fazer 4 vídeos, vou produzir aqui 4 vídeos para edificar a sua vida e mostrar como os pilares do trono de Deus exercem uma função crucial, como os pilares do trono de Deus estão na nossa vida, na nossa caminhada aqui nessa terra. Então vamos logo começar, porque esse tema é um tema que eu gosto muito, é um tema que mexe muito com o meu coração. Mas antes de a gente começar, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei, clica aí no gostei ou então toca aí no seu celular no botão gostei. Assim você ajuda esse canal a crescer, assim você ajuda essa obra a crescer e o YouTube também, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega cada vez para mais pessoas. Então não deixe de se inscrever e clicar no gostei. Bom, na Bíblia nós encontramos algumas pessoas que tiveram a grata honra, o prazer singular de ter algum entendimento a respeito do trono de Deus. E eu vou citar 3 pessoas na Bíblia que tiveram esse conhecimento, que tiveram a visão, que tiveram algum contato ou conhecimento a respeito do trono. E a primeira pessoa que eu vou citar é o profeta Isaías. No capítulo 6 do livro do profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque foi Isaías quem mais profetizou acerca do Messias. Então no capítulo 6, no primeiro versículo, ele descreve dizendo: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda ou a glória do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." E quem foi a outra pessoa que teve esse privilégio, teve essa maravilha na vida dele, que conseguiu ver o trono de Deus? Não que viu, mas porque foi revelado. O próprio Deus revelou para essa pessoa. Foi o profeta Jeremias. Jeremias ele não viu o trono, mas ele teve um vislumbre do trono. Ele teve um pequeno entendimento. E lá em Lamentações ele diz assim, Lamentações 5,19. Ele diz: "Tu, Senhor, reina eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração." Quando Jeremias diz que o trono dele subsiste, ele quer dizer o seguinte: qual é o significado de subsistência? Significa permanência, significa que nunca acabará, significa que se mantém, que se sustenta, que perdura, que permanece por toda a eternidade. Então o trono de Deus permanecerá, se sustentará, subsistirá por toda a eternidade. E qual foi a terceira pessoa que viu o trono? Essa pessoa eu imagino que você já conheça. É o rei Davi, o salmista. O rei Davi ele compreendeu como funciona os fundamentos do trono, as bases do trono, os pilares do trono de Deus. Então no Salmo 89, no verso 14, ele diz assim: "Justiça e juízo é a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante de seus olhos." Então nós iremos começar agora a estudar a respeito dos pilares do trono de Deus e a gente vai fazer essa sequência. O primeiro pilar que a gente vai estudar hoje é a justiça. Agora, quando você pensa em justiça, você pensa numa justiça comum, nós logo entendemos racionalmente, de acordo com o que o ser humano entende, que justiça é vingança. A justiça do homem, ela é vingativa. Quando você vê acontecendo uma injustiça, você logo pensa: essa pessoa tem que pagar. Essa pessoa tem que sofrer as consequências dessa injustiça que ela cometeu. Isso não está errado. Porém, todavia, entretanto, quando você vê uma injustiça, você não vai dar os parabéns para quem cometeu a injustiça. Você não vai dar saudações, você não vai dar honra.
você quer que essa pessoa pague, você quer que ele sofra no mínimo a vingança. Se for contra você principalmente, se for contra mim, o nosso sentimento é de vingança. Ou seja, o que nós sentimos é que essa pessoa deve receber uma recompensa severa e a pior punição possível para pagar por essa injustiça. E de acordo com um conhecimento bem pequenininho que eu tenho a respeito da lei brasileira, na lei brasileira você age em legítima defesa quando de acordo com o uso progressivo da força, progressivo, ou seja, a força que você exerce sobre uma determinada pessoa vai aumentando gradativamente. Quando você exerce de acordo com o uso progressivo da força, você repele uma injusta agressão. Ou seja, se alguém vem para você com uma faca, é natural, você está em legítima defesa se você usar uma faca contra essa pessoa. Agora, se você, por exemplo, usar uma arma de fogo, você já não está mais... Talvez é perigoso você não estar mais na legítima defesa, porque você usou uma força excessiva. Então, se a pessoa está com uma faca e você está com um revólver, talvez seja perigoso você ainda, mesmo que está se defendendo, você ainda ser acusado. Mas imagine que você vê o seu filho pequenininho lá, o moleque tem 5 anos de idade, e você vê um adulto xingando ele. Você vê alguém maltratando o seu filho. Você vai pensar 2 vezes antes de agir, antes de ir para cima dessa pessoa? Naturalmente que não. Naturalmente, nós queremos nos vingar, nós queremos, no mínimo, tirar satisfação. As pessoas normalmente chegariam xingando, brigando, fazendo alguma coisa para punir aquela pessoa que estaria xingando seu filho, que estaria maltratando ele. Mas, e se o seu filho... Tudo bem que pode ser uma criança, mas pode ser também um adolescente que já tem confiança. E se esse seu filho, ele foi o causador desse xingamento, foi o causador dessa discórdia? Você não sabe. Então, é por isso que a justiça do homem, a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Então, se Deus não tem misericórdia da gente, é perigoso acontecer algo muito mais grave por causa de uma coisa talvez banal. Então, se a gente não consegue se submeter à justiça do homem, que já está previsto na lei, muito mais ainda, ou muito menos, nós não conseguimos nos submeter à justiça de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 11, a partir do verso 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para as vossas montanhas como pássaros? Pois eis que os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração, ou seja, as pessoas bondosas de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ou seja, se ele for destruído, o que ele poderá fazer? Ele não poderá adorar o Senhor, por exemplo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos do homem. Ou seja, Deus ele está de olho em tudo. Deus ele já conhece tudo o que acontece nesse mundo. Mas nesse mundo, durante toda a nossa vida, é provável que nós soframos alguns ou muitos ataques. Mas a nossa obrigação é confiar em Deus e na sua justiça. Em Romanos está escrito assim, no capítulo 12, verso 19, está escrito: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando você ouvir falar de justiça de Deus, justiça divina, não tenha por parâmetro, ou seja, não compare com a justiça do homem, porque segundo a Bíblia, a justiça do homem é como trapo de imundícia, ou seja, é um pano sujo, é um pano podre que só serve para ser jogado na lata do lixo. Salmos 11, versos 5 a 7 diz assim: O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. O ímpio, quem faz o mal, o iníquo, terá a sua porção. O Senhor fará chover laços, fogo, enxofre e ventos tempestuosos. Isso será a porção do seu copo. Então é isso que ele vai receber. Mas você pode questionar que o ímpio prospera na sua impiedade, prospera na sua iniquidade, na sua desonestidade.
realmente isso pode acontecer, porque a Bíblia diz que chove para todos, a chuva cai para todos. Mas a gente não sabe as punições que Deus vai escolher para trazer aquela pessoa para Ele. Porque por mais que o homem seja ímpio, e se ele já aceitou a Jesus um dia? E se o coração dele precisa apenas de um gatilho divino para voltar para os pés de Jesus? Às vezes uma vingança de determinada forma que você pense que aquela pessoa mereceria, não seja a melhor para ele voltar para os pés de Jesus. Mas às vezes uma doença de um filho, uma doença de uma esposa, um problema financeiro, um problema no trabalho, um problema profissional, alguma coisa com um sócio, talvez alguma situação que você acha que seja muito mais fácil de resolver, para ele seja um problemão, e isso pode trazer ele de volta aos pés de Jesus. A gente não sabe os desígnios de Deus, então cabe a nós deixar tudo na mão de Deus. Continuando no verso 7, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Então o melhor conselho que alguém pode dar é: ande nos caminhos de retidão, porque assim com certeza a Bíblia já diz que os olhos de Deus olham, o seu rosto olha para os retos. Se você é reto, tenha certeza, Deus olha para você, Ele está junto com você. E a respeito da justiça de Deus, se criou um dito popular, que diz assim: a justiça tarda, mas não... Se tardou, já não é justiça. Se tardou, já deixou de ser justiça há muito tempo, porque a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha. E o que é contrário de justiça? O contrário de justiça chama-se injustiça. E onde é que você encontra a injustiça e onde você encontra a justiça de Deus? Primeiro é preciso que compreenda que a injustiça você encontra no império. Onde você ouvir que foi levantado um império, tenha certeza, ali existe a prática da injustiça. Nenhum império é edificado, nenhum império é constituído, nenhum império é estabelecido sem que nele se pratique a injustiça. Todo império, ele existe porque nele há a prática da injustiça. É por isso que Deus não tem império, Deus tem reino. Jesus diz: quando vocês orarem, orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus não trabalha com império, ele tem reino. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 24:14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. A mensagem que precedeu a revelação física do Messias estava na boca de João Batista. E a síntese da mensagem era essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mas nós não conhecíamos a justiça, porque vivíamos no império. No império nós fomos escravizados. No império nós viramos cavalos do diabo. No império nós não fazíamos o que queríamos, mas fazíamos o que o diabo nos obrigava a fazer. No império nós fomos destruídos. No império nós nos tornamos a maior miséria que o homem poderia se tornar. E onde está a justiça? No reino. E nós não podíamos alcançá-la, porque nós estávamos no império. E como alcançar a justiça do reino se nós estávamos no império? Aí a Bíblia diz: mas ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, pelo Filho do seu amor. É quando a gente chegou no reino sem saber como funcionava, a gente pensou que ia ser tudo bagunçado como era no império. Aí Paulo vem explicando em Romanos 14:17: pois o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas pode ficar. Por quê? Porque é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Portanto, a mensagem que eu gostaria de trazer para você hoje é que agora você não está mais no império, agora você está em Jesus. E se você está em Jesus e as palavras de Jesus estão em você, tenha certeza, haverá justiça. E eu declaro que na sua caminhada, na sua jornada, nos seus projetos, nos seus planos e na sua vida, Deus fará justiça. Porque a última palavra no reino não é do advogado. A última palavra no reino não é do juiz. A última palavra no reino não é do médico. A última palavra no reino é do rei, que reina no reino de paz.
e justiça. Que essa mensagem possa alcançar o seu coração e que te faça compreender que a verdadeira justiça acontece quando nós confiamos em Deus. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te aguardo no próximo vídeo e te desejo a paz que excede todo o entendimento.